Gente, olha, fazer a feira tem se tornado um calvário para nós brasileiros. Isso tudo nesses últimos meses, né? Cada ida ao supermercado é uma surpresa, é ou não é? Você vai numa semana passada com um valor, se você for com o mesmo, já não vai dar mais para comprar aquilo que você comprava antes. Os preços não param de subir e os consumidores têm notado que o mesmo produto, a exemplo do feijão, tem variado e muito no preço. Isso acontece porque um fenômeno que é chamado de inflação e que afeta o cotidiano e impacta no bolso dos consumidores. Esse é o nosso tema de hoje, do Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário, e está no ar. Muito bem, o Explica Pra Gente de hoje é para a gente poder tentar entender o que é que está acontecendo, porque a gente está tomando susto praticamente a cada 7 dias, né? Quando você vai ao supermercado, vai ao mercadinho, enfim, vai às feiras, né? Meu querido professor Francisco Rosário, mais uma vez, boa tarde. Sustos em cima de sustos e cada vez mais o saláriozinho sendo corroído e o poder de compra diminuindo consideravelmente. É isso mesmo, professor? Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Pois é, Wilson, boa tarde a todos e a todas. Meus sentimentos aos familiares, aos pais da garota. A gente que tem filho pequeno Verdade. Se sente muito por isso. Mas infelizmente aconteceu e é uma heroína, como você bem falou. Voltando ao tema da inflação, realmente a gente está vivendo um momento extremamente complicado e olha, eu digo mais, o Brasil não deveria passar por esse momento por um simples motivo. Nós somos, junto com os Estados Unidos e a África, que está se transformando agora, no celeiro do mundo. Tá certo? Então a gente fornece alimento para a maioria dos países do mundo, né? A China também está se transformando em um grande produtor de alimentos. Então como é que explica um país como o nosso, grande produtor de alimentos, a gente exporta alimento para o mundo, a gente não consegue alimentar de forma que dê sustentação física às pessoas. A gente tem aí, Wilson, por volta de 20, 30 milhões de pessoas já em problemas de fome e aí mais 60 com risco por conta do salário que não tem, do desemprego e uma série de problemas e o preço dos alimentos que nos afeta todos os dias. Caramba, é de assustar mesmo os números que você passou aí, professor. A gente tem uma noção básica, né, do que a gente vive no dia a dia, no cotidiano, mas quando a gente vai para os estudos que o senhor traz aí com muita precisão, isso tem assustado e assusta bastante. São números altíssimos, né? Muito. E de probabilidades de situações complicadas. O que eu não consigo entender, professor, porque que a gente que é um dos grandes fornecedores de alimentos, nós vivemos esse momento de alta, né? Pois é, um dos motivos é esse mesmo. Por ser um grande produtor e exportador de alimentos, os alimentos são commodities, ou seja, são produtos sem marca e que são vendidos a preços internacionais e preços cotados em dólar. Com a nossa desorganização interna política que está afetando o dólar hoje, está fazendo com que o dólar suba. Porque qual era o problema? Antes o juro estava baixo e dizia, não, vamos aumentar o juro para que o dólar caia, que tem essa relação. Hoje o Banco Central tem aumentado a cada 15 dias, 20 dias o juro e o dólar continua subindo na mesma proporção, talvez até maior, né? Isso porque a gente tem problema aí, e aí quando o dólar sobe, o pessoal que produz prefere exportar e vender em dólar do que deixar no mercado interno. Isso é um dos fatores que tem pressionado muito os preços dos alimentos, carne, frango, as carnes de modo geral, proteína, grão, né? O óleo de soja tal, isso também tem problema de quebra de safra, mudanças climáticas, outro problema, o segundo. Café, né? Quebrando safra significa que tem seca, não se produz o que deveria, falta produto no mercado, o preço do produto final
O óleo de soja, por exemplo, está quase a R$10. Entendi. Vamos lá, vamos fazer as perguntas. Então, aqui os nossos queridos telespectadores querem participar. Professor, vamos ver quem faz a primeira pergunta para o senhor. Quem faz é a Luciana Alves, ela é do Tabuleiro. Ela pergunta o seguinte: professor Francisco, qual é a explicação para alguns alimentos, como o frango, terem aumentado tanto nos últimos meses? Que o frango era uma saída, né, professor, quando a carne aumentava, mas hoje nem no frango a turma trabalhadora pode ir, né? Exatamente pelo segundo motivo que eu falei. As mudanças climáticas estão quebrando safra mundo afora e no Brasil não é diferente. Não tem chuva. Quebrou esse ano safra de grãos, milho e soja. Diminuiu a quantidade desses grãos, que é a matriz, o insumo básico da ração animal. A ração de frango, principalmente, né? Frango come milho. Então, quando o preço do insumo sobe, você tem um repasse direto para a carne, para o animal. Então, o preço do frango estão exportando mais frango, óbvio, e além disso, a gente tem também o aumento dos insumos. Moral da história, o consumidor que pague o pato no supermercado. Ou pague o frango, né? Pague o frango, é verdade. Ou o pato também, que o frango vai tudo junto, também está caríssimo o pato. Vamos tudo lá para a ave. Qualquer que seja a ave, o negócio está difícil, está feio mesmo para nós, professor. Vamos para a segunda pergunta aqui, quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário é o José Eduardo Silva do Feitosa. Ele pergunta o seguinte: professor, quais as melhores alternativas para conseguir comprar alimentos por um preço mais em conta? Pois é, não existe milagre, né? A gente está pagando, vai pagar caro sempre, mais caro do que pagava antes. Mas tem algum jogo de cintura como todo bom brasileiro. Primeira coisa é procurar em supermercado dia de promoção. Uma semana inteira tem promoção diferente de verdura, legumes, outro dia de carne, outro dia de frango. Então, tá ligado nisso daí. Outra questão importante é pesquisar o tempo inteiro e verificar se tem diferença grande de preço entre supermercado em dia de promoção e feira livre. Feira livre, geralmente, a depender da feira, nos bairros mais populares, você tem uma feira mais barata e aí sim você consegue alimentos mais baratos, né? Congelar alimento, cozinhar em casa, evitar comer na rua, cozinhar em casa, congelar alimento. Então, tem alternativas que você consegue economizar um pouco mais. Agora, diante dos preços que nós estamos, porque deixar de comer é difícil, né? Ninguém vai fazer isso, e pagar mais barato está mais difícil ainda, porque, de fato, os preços, de modo geral, estão subindo. Você tenta driblar um pouco no que pode por essas condições aí que eu acabei de falar. Que coisa, hein, professor? Cada vez mais a gente vai nos assustando, né? Cada vez mais apertando o nosso pescoço, apertando o bolso, a gente vai ficando sem fôlego e a situação cada vez mais complicada para quem tem família, né? Que ganha um salário mínimo. O salário mínimo está completamente corroído, ele não consegue mais ter. Já não tinha um poder de compra razoável para sobreviver. Agora, muito menos, né, professor? Exato. E o salário, ele está tendo uma mudança, a gente tem que entender também que o salário está tendo uma mudança na sua configuração. Antigamente, o salário mínimo realmente era a base do salário de quem tinha trabalho, ocupação. Hoje, não é mais. Hoje, a pessoa pode ter até carteira assinada, mas ganha menos que o salário mínimo. Então, além de tudo, a gente ainda está tendo problema no nosso salário, que está sendo adaptado aí aos novos tempos da forma que a gente está vendo, né? Então, tem gente que está recebendo menos que o salário mínimo, mesmo de carteira assinada. Isso que é também preocupante. É terrível. Então, é matar quem já está morto, né? Não é fácil. Tá difícil. Tá difícil. Wilson, a gente trazer boa notícia aqui. A boa notícia é que o brasileiro... isso vai passar, óbvio. E não é por conta de pandemia, diga-se aí, registras. Porque a pandemia... Não é a pandemia mais. A pandemia, a gente já aprendeu a conviver com ela. Tudo que está acontecendo em relação à inflação, à economia, é outro departamento, é o departamento de economia e política mesmo. Não é mais a pandemia. E vai passar. A gente tem que tentar, com o nosso jogo de cintura típico do brasileiro, resistir e passar por essa fase que não está sendo fácil para ninguém. Vamos aprender a vida de faqui.
Viver de luz e comer alpiste ou alface, alguma coisa assim. Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser participar, inclusive, trocar ideias com o professor Francisco Rosário, está aqui, ó, @Sururu Talks, está lá, ele é muito solícito, tem várias informações dele importantes também no site lá e no seu Instagram, vale a pena você segui-lo. Professor, um abraço grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, muito obrigado.